Muito boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz salvadora e vivificadora do Cristo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa. Como já tem sido pregado durante mês retrasado e esse mês e tem sido divulgado nas redes sociais da igreja, nós estamos falando de parábolas. E eu quis pegar uma parábola que ela tem uma certa divergência entre os estudiosos. Uns defendem que ela não é uma parábola, uns defendem que ela, de fato, é uma narrativa, e de maneira que eu acredito que ela seja uma parábola, e eu quero trazer ao conhecimento dos irmãos e extrair alguns ensinamentos para a nossa vida nessa noite. De maneira que eu quero te pedir que, mesmo assentados, esteja abrindo as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 16. Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 16. Encontrou o capítulo 16, busque aí versículo 19. Nós vamos fazer a leitura até o 31. Eu vou ler. Quero te pedir que, mesmo assentados, mas com toda a reverência, esteja acompanhando a leitura. Lucas 16, dos versículos 19 até o 31. É bem provável que já agora alguns irmãos vão ter intitulado, o subtítulo O Rico e o Mendigo. Em outros vão ter a parábola do rico e do mendigo. Essa divergência ela acontece exatamente porque, como havia dito, tem um grupo de estudiosos que se levantaram para dizer de que esta não é uma parábola. E das mais das 40 parábolas que Jesus contou, a parábola do rico e do Lázaro está nesse bloco. Então, encontrou aí, a gente vai fazer a leitura. Ora, certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos.
E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passa para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: não ouvem a Moisés e aos profetas? Tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, rogamos pela santa iluminação do Teu Espírito Santo, que possa desvendar os nossos olhos, destapar os nossos ouvidos, e que uma vez mais, pelo Teu poder, bondade e misericórdia, ouçamos e possamos ver o que o Senhor tem e quer para a vida de cada um de nós. Que essa palavra, Senhor, possa encontrar morada em nosso coração, e que possamos, em nome do Senhor Jesus, entender, compreender e colocar em prática aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É o que pedimos e oramos, confiados e agradecidos, em nome do Senhor Jesus, e vive e reina para sempre. Amém. Esse texto, irmãos, é um texto que traz essa história. E você pode reparar que são 2 extremos. É um rico, é um abastado, é um que nunca passou aperto, nunca passou falta de nada, e do outro lado, um mendigo, um moribundo. E a Bíblia ainda diz que ele tinha úlceras, ou seja, além de pobre, mendigo, ele tem feridas pelo corpo, a qual ele não tinha uma pomada, ele não tinha um medicamento para aplicar, ele não tinha recurso nenhum, a não ser os cães que vinham lamber-lhes as feridas, as úlceras. Do outro lado, um homem que a Bíblia não dá ou não traz nem sequer o nome, apenas rico. E de um outro lado nós temos o Lázaro, o mendigo, o pobre. Aliás, o único nas mais de 40 parábolas de Jesus que tem nome. Esse fato de essa parábola trazer o nome de uma pessoa, de um personagem, serviu também de âncora ou de alavanca para que esses estudiosos pudessem se debruçar em cima das parábolas e da Bíblia para buscar fatos que pudessem identificar essa narrativa, esses relatos, como não sendo como posso dizer, uma história fictícia. Porque uma parábola, ela na realidade, ela não é uma ficção. Ela na realidade é algo do cotidiano, do dia a dia, em que acontecia, e que para comunicar ou para se expressar com o povo, o Cristo fazia isso e fazia com maestria, porque era olhando para a cultura, era olhando para os costumes, era olhando para o uso e costume, era olhando para a maneira das pessoas, para aquilo que as pessoas, ou para o contexto em que as pessoas estavam inseridas, envolvidas, que o nosso Senhor, o meu e o seu Senhor, fazia a sua didática, e nessa didática ele conseguia passar ensinamentos de suma importância para a vida dos seus ouvintes. E no ano de 2016, um debate aconteceu porque
um teólogo nosso muito famoso, renomado, ele disse que, em um dos seus livros, que Jesus usava das parábolas para se comunicar com os seus sem que os outros que estivessem à volta pudessem entender. E aí o reverendo Adriano da Silva Carvalho, aqui de Fragoso, ele refutou essa fala do nosso teólogo e ele trouxe, de fato, das línguas clássicas, qual era o sentido das parábolas e o que Jesus de fato queria fazer. E aí, quando não havia entendimento entre os colégios apostólicos, o Cristo se encarregava de explicar a parábola. Então a parábola ela nunca foi para fazer com que as pessoas não entendessem. Fato é de que no meio de uma multidão, ao contar uma parábola, de fato alguns, ou a minoria, quem sabe, os que estavam mais acostumados com a história, com a parábola sendo contada, tinha mais, vamos dizer assim, facilidade de compreender. Por exemplo, esse evangelho de Lucas, ou de Jesus relatado por Lucas, ele poderia ser chamado facilmente do evangelho das parábolas, porque é no livro, ou no evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, que se concentra o maior número de parábolas. Tanto, quando começa o capítulo 15, Jesus está discorrendo ou discutindo com os fariseus, e aí ele vai falar de uma parábola. A primeira parábola que ele vai falar é a parábola das ovelhas. Que certo homem tinha 100 ovelhas e uma se perdeu, ele largou 99 num canto e foi buscar. Então ele, para quem cuida, ou para quem cuidava, ou para quem pastoreava a ovelha, era fato que eles, ouvindo isso, eles iam entender o real sentido e seria muito mais fácil para eles. Porém, esse texto, ele parece que foge à lógica. Porque aqui agora Jesus não está falando do animal, Jesus não está falando de uma moeda, Jesus não está falando de um filho que saiu de casa, Jesus agora não está falando de um administrador infiel, mas ele agora está trazendo dois personagens. E é interessante que quando a gente lê ou quando a gente olha dentro de um bloco ou terminando um bloco de parábolas, parece que Jesus está falando isso e não tem sentido. Mas ele já vem de cara refutar, ele já vem de cara discordar do pensamento da época. Qual? De que todo pobre, todo mendigo, todo enfermo, ou qualquer enfermidade, ou qualquer deficiência física, ela era causada ou ela é oriunda do pecado. E por que é que eles chegaram a essa conclusão? O que fizeram os fariseus pensarem de que uma enfermidade ou uma deficiência era uma herança pecaminosa? Isso começa com Jó. Lembra do Jó? O que os amigos que foram visitá-lo, começa a saga do Jó. Morre filho, perde gado, perde jumento, perde camelo, perde tudo, família, amigos, mas restaram 3. E os 3 vão visitar o Jó, e quando eles chegam, eles olham para Jó, eles não dizem assim, vamos orar para que Deus intervenha, não, eles dizem assim, qual o pecado que você cometeu? Tem alguma coisa errada, existe um pecado aí, porque você saiu do 0 a 100, agora você voltou do 100 a 0, você não tem mais nem dente, você não tem mais nem unha, tem alguma coisa, você fez alguma coisa, você praticou alguma coisa. E Jó diz, não, eu não fiz nada. E eles vão insistir, Jó vai dizer, não, não fiz nada. Esse pensamento vai percorrer, vai durar até o dia de hoje. Sabia disso? Um dia desses eu ouvi um comentário.
E o comentário foi o seguinte: o filho de um rapaz nasceu com uma enfermidade, microcefalias. E aí ele sabe o que ele pensava? Que Deus estava punindo a criança, porque a criança era fruto de um adultério. E aí ele disse assim: não, Deus pune porque Deus matou o filho de Betseba e de Davi. Eu falei: meu Deus, que heresia é essa? Quem disse para você que Deus vai culpar ou vai julgar um inocente por causa do seu erro? Os nossos atos e os nossos pecados, eles não estão passando desapercebidos. Deus vai cobrar. Na hora certa a conta chega. Mas em maneira nenhuma Deus vai lançar uma maldição ou uma enfermidade em cima de um pequenino por causa do meu erro, por causa dos nossos erros. Por isso eu digo que quando Jesus vem, Ele vem combater esse pensamento. Lembra? E disseram assim: mestre, o que aconteceu? Para ele nascer cego, quem pecou? Foi ele? Ou foram os pais? Esse pensamento, ele está durando até o dia de hoje. E aí Jesus Cristo já chega dizendo: não, nem ele pecou, nem os pais pecou. Isso é para que se manifeste a glória de Deus. Então essa parábola, ela tem um ensinamento que parece que para nós hoje não tem muito sentido. Mas quando nós olhamos e começamos a discorrer acima de fato do que Cristo queria comunicar, a gente entende logo de que existem muita coisa nesse texto, ou nessa parábola, ou nessa narrativa, que serve para aplicação nas nossas vidas. E aí essa parábola ganha uma dramaticidade a partir do versículo 22. Porque a partir do versículo 22, vão ocorrer, ou vão ocasionar-se a morte dos dois. Eu acho interessante que morre logo os dois. Mas repare que Jesus não fala aonde o mendigo foi enterrado. Diz só que ele morreu e foi recolhido pelos anjos. Sabe por quê? Porque o mendigo era enterrado, ou melhor, jogado em um buraco qualquer, em uma gruta, do lado de fora da cidade. Lázaro não. Lázaro teve o seu enterro. E aí, eu acredito que foi um enterro de polpa, porque era um homem que se vestia de linho, era um homem que estava bem arrumado, que tinha poder. E aí agora, os dois vão morrer. Um vai ser jogado de qualquer lado, o outro vai ser enterrado com honras. Mas depois da morte, a roda vira. E aí, aquele que estava aqui embaixo, agora está lá em cima. Aquele que estava sendo humilhado, aquele que estava sendo pisoteado, aquele que estava sendo desdenhado, agora está no alto. Não sou eu que diz, é a Bíblia. Que aí me chama a atenção a petulância desse cidadão, a arrogância e a soberba desse rico, que quando ele abre os olhos, ele está no inferno, em meio das chamas. Aí ele diz: pai Abraão, olha a petulância desse rapaz, manda Lázaro. Ele está no inferno, mas ele ainda quer dar ordem. Ele está no inferno, mas ele acha que ele vai continuar subjugando Lázaro. Ele diz assim: ó, manda Lázaro molhar o dedo na água, para me dessedentar, que eu estou morrendo de sede aqui no meio dessa chama. É tão impetuoso que agora, morto no inferno, no meio das chamas, ainda assim é capaz de achar, de pensar, de acreditar que ainda vai conseguir subjugar Lázaro. E aí o pai Abraão disse: não, meu filho, aqui não é assim que funciona. Aqui um abismo está nos separando, de maneira que nem nós podemos ir até você, e nem você vir até nós, nem ninguém daí atravessar para cá. E se você que ouve isso, se você que vai assistir essa mensagem, entender isso, é porque Deus ainda está dando a nós uma oportunidade. Eu acho interessante de que esse texto, a priori parece que não tem muita coisa a ver, mas a gente começa a aprofundar no texto e a gente vê de fato de que
O que Jesus estava querendo, ou o que Jesus quer de nós, é que nós sempre nos coloquemos num lugar ou numa posição aonde nunca nos julgamos ser melhor do que o outro. Porque Ele tinha esse privilégio e não o fez. Portanto, não é a minha denominação, não é a nossa denominação, mas é Ele. Nós somos igual a qualquer outro. E se nós não vigiarmos, nós corremos o risco de pensarmos igual a esse rico e desdenharmos dos outros. E aí, o mendigo agora está repousando, está no seio de Abraão. Não teve direito a honrarias no velório, não teve direito nem de um velório, mas agora tem um lugar. Agora foi acolhido, foi recebido. E aí, a primeira lição ou o primeiro ensinamento que eu queria para nós nessa noite. Se você, se eu, se nós, se a igreja evangélica brasileira entender isso, nós vamos nos despir da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa soberba, e vamos entender de que a minha, a nossa, a sua missão, a missão da igreja aqui é servir. O rico não servia para nada. E tem um ditado que eu acho interessante, diz assim, olha, se você não vive para servir, você não serve para viver. Então esse rico não servia para viver porque ele não servia para nada. Mas em contrapartida, é nojento o que eu vou falar, mas segura aí, até os cachorros comiam, ainda que fosse pus, ainda que fosse numa úlcera, eram alimentados por quem não tinha nada para dar. É nojento, não é? Mas estão olhando para nós, estão olhando para a gente, estão pensando que nós não temos nada para dar. Mas nós ainda temos alguma coisa para servir para alguém. Eu e você ainda temos alguma coisa para oferecer para alguém. Ainda que seja um abraço, ainda que seja um ombro, é importante. O mendigo agora está num lugar de honra, recebido por Abraão. Os anjos agora o recebem. E o Lázaro está lá sofrendo. Ou melhor, o rico está lá sofrendo, padecendo. Mas eu acho interessante que é exatamente no momento em que ele se depara com a realidade dele, que eu consigo extrair 3 lições importantes para a vida da igreja. A primeira lição, eu acho interessante, está no versículo de número 24, ele diz assim, ó, então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia e manda que Lázaro molhe o dedo em água. No inferno, no Sheol ou no Hades, como tiver aí na sua tradução, eu consegui encontrar uma coisa que às vezes está faltando na igreja. É triste, mas é verdade. Ele disse, eu tenho sede. E às vezes está faltando sede da palavra na igreja. Às vezes tem faltado mais nós queremos buscar, nos aprofundar e mergulhar na palavra. O Cristo disse um dia, no Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, que quem beber dele, jamais. Então o que o rico está passando aqui agora, é a falta de Jesus. É por Jesus que ele está clamando, é Jesus que ele está querendo. Mas agora é tarde, acabou, não dá mais tempo. E a gente às vezes está vivendo dia após dia. E nós estamos pensando que Jesus não irá voltar. Nós estamos pensando que nós vamos durar para sempre. Mas é não abrir e fechar de olhos que tudo pode mudar. E de repente, aonde nós vamos parar? Tem faltado sede.
na igreja evangélica brasileira. E com tristeza eu falo isso porque quando existe um entretenimento, nós conseguimos lotar. A IPM Prata tem vivido dias diferentes, mas não é a nossa realidade. Nós temos visto igrejas fechando, cultos cada vez mais vazios, em tudo. Agora há pouco tempo aconteceu a festa de Magé. E eu comento isso com as irmãs que vêm comigo no carro, a Clarice e a Fabiane, que nesses dias de festa, eu consegui ver pessoas indo a pé, de Mauá, para Bongaba, para uma festa mundana. Eu não consigo ver essa mesma disposição na igreja. Talvez você conheça igrejas que estão vivendo momentos assim, esvaziadas, prestes a descontinuar, a fechar, a acabar, porque tem faltado sede. A segunda coisa que eu queria está no versículo de número 27, ele diz: então replicou ele: Pai, eu te imploro que eu mandes ir à minha casa paterna. Esse rapaz agora, que a Bíblia não dá nome, primeira lição ele dá, ele tem sede. Ou seja, no inferno existem pessoas sedentas. No inferno existem pessoas querendo, mas não dá mais tempo. Acabou. A realidade dele já é outra. Segunda coisa, ele se preocupa agora com quem? Com os irmãos, com a casa, com a família. No inferno agora, ele sabe que o lugar que ele está é ruim. Ele sabe que a riqueza, o seu dinheiro não pôde levar ele para o céu. E agora ele pede para Abraão, pela sua família, pelos seus irmãos. Assim como nós pedimos pela nossa família. O triste é que ele precisou chegar no inferno para entender que lá não era o lugar dele e muito menos dos seus. E aí agora ele quer fazer com que o Abraão libere alguém. Libera o Lázaro, para o Lázaro ir, para o Lázaro evangelizar meus irmãos, porque eu entendo que aqui não é lugar para mim, muito menos para ele. Entende que às vezes a gente nós perdemos a oportunidade de evangelizarmos ou de falar do amor de Jesus para os nossos irmãos, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa parentela. Perdemos a oportunidade de, em um momento, em uma reunião alegre, anunciar salvação para casa. O que esse homem está ensinando para nós agora é de que a sua família não deve estar no mesmo lugar que ele, que é o inferno. E ele quer que eles tenham uma sorte diferente da dele. Bom, se ele está no inferno, sabe que o lugar que está lá é ruim, que não presta, que ele não quer a sua família lá, ele não quer os seus irmãos lá. Para nós não. A pergunta: o que nós estamos fazendo para mudar a concepção, a maneira dos nossos irmãos, da nossa família pensar ou pensarem do Evangelho e do Cristo que nós pregamos? O que nós estamos fazendo para que eles olhem com outros olhos para nós e vejam em nós o Cristo que nós pregamos? Porque de outra sorte, irão parar no mesmo lugar aonde se encontra o rico dessa parábola. E a terceira lição é de que agora ele lá despertou nele um desejo missionário, que ele vai insistir. No versículo 30 diz assim, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles arrepender-se-ão.
Ou seja, existe no inferno pessoas com desejo ou com ardor missionário no coração, que muitas vezes tem faltado dentro da igreja. Acabaram-se as cruzadas, os evangelismos nas ruas. Acabaram-se os evangelismos nas bocas de fumo. Existe um pastor em Saracuruna que ele faz esse evangelismo na boca de fumo, às sextas-feiras. Ele sai de um ponto estratégico às 11 horas da noite. Eles chegam 10, das 10 às 11 eles oram, e das 11 em diante eles saem para evangelizar boca de fumo. Sexta-feira, o negócio bombando. Mas quando os crentes se aproximam de longe, o chefe manda com que eles escondam as armas, jogue as armas no canto, se desprenda de tudo que for droga, de qualquer coisa ilícita. E aí quando os crentes chegam, eles se ajoelham, 30, 40, 50 bandidos, e pede para os crentes orarem. Sabe de uma? Não aceita a oração de longe não, que você ora de longe não, isso é que você chega neles, impõe as mãos. Só que essa não é uma realidade nossa. Esse ardor missionário está morrendo dentro das igrejas. E é por isso, ou por causa disso, que muitos estão morrendo lá fora, sem conhecer o nosso Senhor. Porque nós não somos mais, ou não temos mais esse desejo de sair num domingo para folhetar, para visitar em presídios, para visitar em hospitais. Apesar de que agora, depois da pandemia, a gente está restrito a uma série de coisas. Mas a igreja não está fazendo mais esse trabalho. A igreja está agindo e pensando como rico. E aí, a realidade dele fez ele enxergar essas três coisas. E aí quando eu olho para isso, eu quero enquadrar a igreja, eu quero nos enquadrar nessa parábola. E às vezes eu acredito que nós estamos igual ao rico, vivendo uma vida como se não existisse o inferno, como se não existisse um juízo final. Mas a realidade não é outra senão essa. A salvação, ela não é meritória, não é meritocracia. Ela é a eleição de Deus. Mas isso não nos isenta de querer. Nós não sabemos quem são, quais são. Só que às vezes passamos indo e vindo, subindo e descendo, e nos comportamos como esse rico, incapazes de olhar para os lados e nos deparar com os mendigos da nossa geração. Talvez dentro da sua casa, dentro da minha casa tem, a nossa família. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: o que você está esperando? O que nós estamos fazendo para mudarmos essa realidade? O fato é de que depois que morrermos, só vai existir, ou só vão existir, dois caminhos: ou do lado do Senhor Jesus, ou contra Ele. E é por isso que eu gosto do livro de Deuteronômio, capítulo 30. Esse que eu coloco diante de ti hoje, dois caminhos: o do bem
e o do mal. Aí ele ainda diz assim, escolha o do bem, para que vivas. Embora a salvação é um ato da bondade e da eleição de Deus, nós não podemos viver de uma forma despretensiosa. Nós temos que viver de uma forma ou de uma maneira em que as nossas ações reflitam o Jesus que nós servimos. Porque quando ele vem nesse contexto, ele veio para ir contra aos fariseus da época, que estavam achando, e eles acreditavam assim, de que o céu não era lugar para pobre. O céu só era lugar de rico. Por isso a dificuldade do rico quando ele abre os olhos e vê que o lugar que ele está é de chama. Porque de fato o que eles acreditavam é de que aquilo que estava sobre ele, ou sobre eles, era o que ia levar eles para o céu. E a parábola nos mostra exatamente ao contrário. Não é por obra, não é por aquilo que nós fazemos, mas é pelo amor e pela graça divina. E que esse amor, que essa graça divina, que encontrou-se com esse mendigo, embora pisado, humilhado, uma escória na sociedade, mas que quando morreu recebeu o seu lugar de honra. Que essa graça possa também ter alcançado a nossa vida. E uma vez entendendo isso, possamos lutar incessantemente para que os nossos, para que aqueles que ainda não ouviram ou não conheçam o nosso Senhor, possam se encontrar com eles, para que não tenha o mesmo resultado ou o mesmo final que teve esse rico. Feche seus olhos.